Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aulinha sobre desequilíbrios ambientais, né? Essa aula também podia ter o nome de problemas ambientais. A gente vai falar aqui das 3 camadas possíveis, né? Das 3 esferas do nosso planeta onde podem acontecer esses tipos de desequilíbrios. Problemas relacionados à atmosfera, à litosfera, que é o solo, e à água, a hidrosfera, tá bom? Então, aqui estão minhas redes sociais, Biologia Eu Te Amo, fique à vontade para me seguir por lá, para você assistir conteúdos, né, de biologia. E vamos aos tópicos da aula. São muitos, hein? O que não falta são problemas ambientais. Então vamos lá. Poluições atmosféricas, né, que podem causar desequilíbrios. Vamos falar, claro, do superaquecimento global. É de cara o mais cobrado em vestibular, tá? Mais importante para você saber. Chuva ácida, tá bom? Também causado por liberação de gases, né? Enfim, vou deixar para falar no momento. O buraco na camada de ozônio, tá bom? Que é um problema que já foi em parte resolvido, mas sempre é importante saber por que ele aconteceu, para que ele não continue acontecendo. Beleza, são esses 3 os principais. Depois vamos para poluições aquáticas, né? No âmbito ali da hidrosfera. Eutrofização, com certeza é o que mais cai no vestibular. Branqueamento de corais, tá? Que são os corais dos recifes de corais, né? Eles estão morrendo, porque eles estão ficando brancos e estão perdendo ali o processo de calcificação deles. E aí vamos entender qual a importância deles, né? Por que a gente deve se preocupar com isso. E o fenômeno da magnificação trófica, também aparece bastante em vestibular, tá? A maré vermelha não aparece tanto, é bem tranquilo de entender, coloquei aqui também. E vamos às poluições terrestres, né? Queimadas e desmatamentos. E coloquei, né, o descarte incorreto do lixo e, de quebra, vamos falar também de poluição radioativa. E tudo isso, na verdade, tudo isso aqui leva à extinção de espécies, né? Mas coloquei aqui no final da aula pra gente fechar entendendo o problema, né, que uma extinção de uma espécie pode causar. Olha isso, gente. Muita coisa. Será que vai dar tempo de ver tudo isso? Você vai ficar comigo até o final? Não me abandona não, hein? Esse é um tema, ó, tema quente pro vestibular, tá? Então, ó, coloquei bonitinho aqui os 3 âmbitos e para cada âmbito a gente começa, né, analisando, tá? Atmosfera, hídrica e aqui no solo, só pra gente ter um início, né? Vamos começar. Poluição atmosférica, tá? De forma geral. Tô falando de poeira, fuligem, né? Que pode estar aqui na atmosfera, que foi liberado no escapamento do carro, né? Fábricas. E aí, respirar isso pode causar problemas respiratórios. A gente já começa por aí. A emissão do monóxido de carbono, gente, monóxido é um gás tóxico. Respirar muito monóxido de carbono pode levar à morte, por exemplo, né? Ele vai intoxicando a gente. O dióxido de enxofre e os óxidos nitrosos, né, que são os que causam a chuva ácida. E as fontes, né, dos liberadores desse gás são os veículos, que estão queimando o combustível fóssil, indústrias, que estão, né, fazendo suas máquinas funcionar a partir da queima de combustíveis, e queimados de forma geral. Então essas são as 3 principais fontes de poluições atmosféricas, tá bom? E elas podem causar problemas, né, respiratórios, além dos problemas ambientais que a gente vai ver. Quais são os problemas ambientais? A chuva ácida, o aquecimento global e o buraco da camada de ozônio, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar pelo aquecimento global? Aqui a imagem só pra gente se situar, né? Planetinha Terra, Sol. O Sol tá emitindo luz. Luz é aquela onda eletromagnética. Tem a luz visível, mas tem uma luz que a gente não vê. É o chamado infravermelho, tá? O infravermelho, ele consegue penetrar numa camadinha de gases que fica aqui, que são os gases geradores de efeito estufa, né? Que são gases, galera, naturais. Naturalmente esses gases estão lá, criam essa camadinha que deixa a radiação entrar. Esses raios batem na superfície da Terra, só que no que bate, no que tenta voltar, não volta, porque ele fica retido, né? A frequência dessa onda não é mesma na hora de voltar, de forma que ela fica, parte dela fica retida. Quanto mais espessa é essa camada de gases, mais difícil fica para ela sair. E aí, esse raio infravermelho, ele aquece. Ele é um raio que vai aquecendo, né, a superfície que ele bateu. Então, o que está acontecendo? Quanto mais grossa é essa camada de gases, mais calor fica retido. E aí, a gente está percebendo o aquecimento global ou superaquecimento global, tá bom? Então, na verdade, o que causa o aquecimento global? Se for uma pergunta assim bem direta. É a intensificação do efeito estufa, tá? Que ele é um processo natural, de novo, efeito estufa, esses gases aqui que geram isso, é natural. E que bom que ele existe, só pra você entender. Se não existissem esses gases aqui,
toda a radiação que batesse iria ser totalmente refletida. E como é que seria a temperatura da Terra? Muito fria, ia ser congelada a Terra. Oxe, não é compatível com a vida. Então que bom que o efeito estufa existe, só que ele está sendo intensificado. E aí não tá muito legal, né? Bem, que gases são esses, né? O CO2 é o principal que a gente vai falar, porque ele é o liberado em maior quantidade. Então por isso que ele é o mais impactante para o efeito estufa. Gás metano, tá bom? Metano, ele não é tão significativo em quantidade, mas ele tem mais potencial causador de efeito estufa do que o CO2, tá? Óxidos nitrosos e o CFC. Vou falar do CFC em outro momento também, então só pra gente não se confundir. O CFC, ele também é um gás gerador de efeito estufa, tá bom? Bem, o que tá causando ele? Atividade humana, né? A queima dos combustíveis fósseis libera esses gases, né? Principalmente o CO2. O desmatamento, né? Porque é o fogo, né? Qualquer queima, qualquer combustão libera esses gases geradores de efeito estufa. E aí, principais problemas que a gente pode falar. Leva ao derretimento das calotas polares. A calota polar derreteu, sobe o nível do mar. Esse é o principal problema? Não, de longe, né? A gente pode falar das mudanças climáticas que acontecem de forma geral por eventos extremos. Pelo simples fato de derreter o gelo, né, a gente está falando de, primeiro, que vai perder o ambiente de vários animais que moram ali, perda de hábitat. Esse derretimento de gelo influencia nas correntes marítimas, tá? Influenciando na corrente marítima, você está falando de influenciar tufões, furacões, né? Atividades, né, ligadas à meteorologia que são influenciadas por essas correntes, de forma que elas tendem a ficar cada vez mais extremas e por isso dessas mudanças climáticas. Não é necessariamente que vai ficar mais quente sempre. Pode levar também a invernos mais rigorosos, tá bom? Bem, então primeira questão aqui, já jogo de cara na questão pra gente ver como que isso cai em prova, tá bom? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta e atualmente está em processo de intensificação. A intensificação do efeito estufa é a principal causa do aquecimento global, o qual, por sua vez, interfere diretamente Então, o efeito estufa, ele interfere diretamente aonde? Vamos lá, vamos logo na resposta, né? Quem tiver interesse, dá uma paradinha aí, tenta responder. Vamos entender a resposta. Na ocorrência de eventos climáticos extremos, tá bom? Então, o efeito estufa, ele é a causa, né? A intensificação, perdão, do efeito estufa, ele é a causa desses eventos climáticos extremos. Perceba que ele colocou aqui, a emissão de gases à base de enxofre e nitrogênio. Botou uns gases aqui para te confundir, mas o que ele causa? Não tá perguntando o que causa ele, não, o que ele causa. Eventos climáticos extremos, tá bom? Bem, vamos falar agora da camada de ozônio, beleza? Camada de ozônio tá aqui. O que essa imagem tá dizendo pra gente? A camada de ozônio, que tá lá em cima, né, lá na exosfera, ela protege a gente de alguns tipos de raio ultravioleta que penetram na Terra, tá? Também do Sol chegam até a gente. Ela dá uma barreirada para diminuir a quantidade de raio ultravioleta que chega, tá? Mesmo com ela existindo, chega, mas chega menos. Então, a gente tem que preservar, a camada de ozônio ela é ótima pra gente, porque quanto mais exposição, né, a esses raios ultravioletas, o VA e o VB, eles têm potencial de penetrar na nossa célula e causar mutações cancerígenas, tá bom? Então, é óbvio que a gente tem que pensar, opa, ele tem que ficar lá preservado. Porém, existem alguns gases, olha o CFC aqui de novo, tá? Clorofluorcarboneto. São gases produzidos para colocar em máquinas com efeito refrigerante, tá? Tipo geladeira, micro-ondas. E aí, o que esses gases fazem? Produzidos aqui na Terra, né? Ao subirem lá para essa camada, eles destroem a camada de ozônio. E aí, destruindo, a gente fica sem essa proteção, tá bom? Então, é uma menor proteção, né, por causa desses gases, e aí fica com maior incidência de câncer na pele, tudo bem? Então, quando cair alguma questão relacionada à camada de ozônio, quase sempre vai te perguntar a importância dela, prevenir mutações, né, prevenir mutações cancerígenas, e como manter a camada de ozônio lá, impedir a liberação desse tipo de gás, tá? Olha como é que isso cai pra gente. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como o CFC, em aerossóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa o quê? Aí ele joga aqui vários problemas ambientais. Controlar o aquecimento global. Mas, professora, meu CFC está lá no aquecimento global. Isso é pequeníssima quantidade, tá? Proibir CFC é para preservar a camada de ozônio.
tá bom? Ele é um gás que é um gás gerador de efeito estufa, então ele também, de certa forma, diminuir a sua liberação também significa diminuir o aquecimento global. Mas ele é tão ínfimo, né, em relação ao CO2, né, que realmente é um gás gerador de efeito estufa, que falar de CFC você tem que lembrar que ele destrói a camada de ozônio, tá bom? Tá? Eu gosto dessa questão por isso, pra gente, né, desmistificar essa relação aqui entre eles. Terceiro problema é a chuva ácida, tá? Então aqui essa é uma imagem, não, essa aqui é uma equação que apareceu em questão, tá? Deixa eu começar pra gente, né? Essa chuva ácida é provocada a partir de gases, tá? À base de enxofre, que são liberados em indústria, por exemplo. É liberado em vulcão também, mas aí a gente não tem o que fazer, né? Mas indústrias, né? A partir da queima de combustíveis, acabam liberando esses gases. Lá na atmosfera, eles reagem com o oxigênio, reagem com a água e formam ácido sulfúrico, tá? Então, ó, são gases óxidos de enxofre e de nitrogênio também, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. E o que acontece? Eles formam ácido sulfúrico e ácido nítrico. São dois ácidos. Esses ácidos se misturam com a água da chuva e o pH da chuva fica ácido. Ou seja, resumindo, cai uma chuva ácida. Então, eu vou resumir aqui para vocês que muitos nomes de química, né? Então, fábricas estão lá queimando combustíveis e estão liberando gases que, ao se misturarem com a água e o oxigênio, fazem que o pH da água mude para um pH mais ácido. Qual é o problema desse pH ácido cair aqui? Vai danificar o solo, danifica a vegetação, tá? Danifica construções, mas principalmente se cai em lagos, né? E o lago fica com pH muito ácido, você danifica a vida de todos aqueles organismos aquáticos, tá bom? Então, chuva ácida, ela é um problema. Para começar, toda chuva ela já é levemente ácida, né? Mas a chuva ácida é quando o pH fica muito ácido. Aí você tem que, opa, não é legal, tá bom? Vamos ver como é que isso cai. O solvente é largamente utilizado na indústria. Seus vapores sofrem degradação, produzindo gases poluentes, conforme representado aqui nessa equação. Então, caramba, ó, tá aqui, ó, carbono, cloro, hidrogênio, né? Vi aqui o hidrogênio, cloro, CO2, beleza. O produto dessa degradação, quando lançados no ambiente, contribuem para, vamos lá, elevação do pH. A gente tem que entender, ó, que ele tá falando aqui de ácido, ó, ácido clorídrico. Ele fala que o solvente não deu mais nenhuma pista pra gente, mas colocou aqui ácido clorídrico, né? Aqui, ó, HCl. Então, os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, vão contribuir para a formação de chuva ácida. Ele colocou aqui mais um tipo de gás que a gente tinha que ficar, pô, como é que eu ia com essa equação, como é que eu ia entender? Formação aqui de ácido clorídrico. Ácido misturado com a água vai cair na chuva, beleza. Vai formar a chuva ácida, tá bom? Vamos para a poluição hídrica agora? Poluição hídrica, vamos lá. Quais são os principais causadores? Esgoto, que é jogado em alguma análise, né? Ou vai para o rio, e aí no rio vai para o mar, né? Enfim, está contaminando a rede hídrica. E produtos químicos, liberados também em fábricas, indústrias, em rios e lagos, tá? E aí você pode contaminar com metais pesados que vão se acumulando na cadeia alimentar, detergente, né? Sabão, óleo, tá? E aí você tem um impacto óbvio na fauna, nos animais que vivem ali e no ser humano que vai consumir aquela água, tá? Então, o que fazer, né, como prevenção inicial? Tratamento da água e saneamento básico, beleza? Então, aqui eu listei pra gente o processo de... os problemas ambientais que podem acontecer nesse meio aquático, né? Te falei que eutrofização, sem dúvida, é o que mais cai, tá bom? Branqueamentos, magnificação, maré vermelha, a gente vai mencionar também, mas eutrofização e magnificação, sem dúvida, são os principais. Vamos começar com a eutrofização? Ó, então, começo aqui com a imagem. Essa é uma imagem do fim de um ambiente eutrofizado, peixes mortos. Ao final da eutrofização, o que a gente vai ter é morte dos peixes ali. Então, aqui tem um gráfico que eu tirei de uma questão que mostra pra gente o seguinte, ó. Aqui tá a legenda, tá? Nutrientes aumenta no início. E aí, quando você tem muitos nutrientes num lago, já vou te contar o que é eutrofização. Caiu muito esgoto num lago, por exemplo. Esgoto é nutriente. Para você não, né? Mas para bactéria. Aí você vai aumentar a quantidade de bactérias que vão digerir esses nutrientes, vão liberar sais minerais, que vai aumentar a proliferação de algas. Essas algas na superfície vão bloquear o sol de penetrar no lago, e o lago vai ficar sem oxigênio. Olha que loucura. Porque você tem muitos seres vivos, né, micro-organismos, consumindo esse oxigênio que estava no lago.
Então vai ter pouco oxigênio e você não tem oxigênio sendo produzido por fotossíntese. Então o lago fica sem oxigênio. Bum! Morte dos peixes. E o pior, depois que esses peixes morrem, você tem uma proliferação de algas anaeróbicas, que são mais tóxicas, né? Elas liberam um ácido sulfúrico ali, que é um cheiro de ovo podre, aí deixa o ambiente mais tóxico ainda, tá bom? Então vamos listar isso que a gente acabou de falar? Então começa com excesso de nutrientes, à base de nitrogênio e fósforo. Por isso que até quando a gente fala de fertilizantes em excesso, o excesso de fertilizantes, quando vai parar no rio, porque a água da chuva foi acarreando, né, essa água, né, você bota o fertilizante no solo, não no rio. Mas é óbvio que se tiver em excesso no solo, a água da chuva leva para um rio. E aí o rio vai para um lago, por exemplo, e aí você tem ali uma eutrofização por causa do uso de fertilizante, tá bom? Ou despejo de esgoto doméstico ou fertilizante, tá bom? O que pode acontecer? Primeiro vão proliferar bactérias, ó, grifei, hein? Aeróbicas, elas usam oxigênio, tá? Na superfície. Vai proliferar algas nessa superfície. Vai aumentar a DBO. Nunca viu esse termo antes? Não se preocupe. A DBO é muito usado, até aqui não, na legenda, não, na demanda aqui não tem. Mas em várias questões com gráfico pode vir essa sigla, DBO. É demanda bioquímica de oxigênio. O que é demanda de oxigênio? Quanto mais ser vivo consumindo oxigênio, maior vai ser a demanda por oxigênio. É isso, tá bom? E, consequentemente, vai ter uma diminuição do OD. OD é oxigênio dissolvido, porque você está consumindo. Então, vai ter menos oxigênio dissolvido e vai ter um bloqueio na luz, nas camadas inferiores, porque não tem fotossíntese. Morte dos peixes, porque não tem oxigênio. Quem é que se prolifera? Bactérias anaeróbicas, tá bom? E aí elas vão se proliferar, porque agora não tem oxigênio, e elas sobrevivem sem oxigênio. E elas vão decompor esse bando de peixe morto que está aí. Então, quando o ambiente está assim eutrofizado, o que fazer? Primeira coisa, tem que tirar esses peixes dali, tá? Porque a decomposição desses peixes vai levantar um cheiro horrível e vai deixar o ambiente cada vez mais tóxico. Então, você tem que tirar os peixes, parar de jogar o esgoto e esperar o ambiente se regenerar, tá bom? Olha como isso cai, isso aqui é uma questão do Enem, tá? Eu sei, essa aqui é muito fácil a questão, gente. Observe o esquema que ilustra, porque tem que entender o esquema, ó. Ilustra duas situações no ambiente marinho. Qual é o responsável pela diminuição, qual é o processo, responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B? Então aqui tem o lado A e o lado B. Então aqui está o lado A, menor fluxo de nutrientes, vida marinha acontecendo, tem oxigênio. Lado B, maior fluxo de nutrientes, seja esgoto, seja fertilizante. O que você tem aqui? Ó, muitos micro-organismos na superfície, mas o que acontece? Não tem oxigênio. O que causou isso? A eutrofização, não é? Então, muito nutriente. Um ambiente eutrofizado significa um ambiente superalimentado. Olha, tá achando que superalimentação é bom? Perigo, né? Acabamos de ver. Vamos lá, branqueamento dos corais, tema muito explorado também. Tá aqui um coral branco e aqui o coral vivo, tá? Né? Aqui o coral vivo. O que faz o coral ficar branco? Vamos lá. Vamos entender que o coral é um animal, tá? Mas ele vive, para o coral sobreviver, tem que ter uma alga grudada nele, zooxantelas. E acontece o seguinte, quando a temperatura do oceano aumenta, essas algas se desprendem do coral. E aí o coral fica branco. Então, o que leva ao branqueamento do coral é o aumento da temperatura, tá? Beleza. Só que qual o problema? O problema é que o coral morre. Porque o coral precisa daquela alga ali, ele tem nutrientes com aquela água, tem oxigênio sendo produzido, né? O coral precisa consumir. Sem essa, é uma relação mutualística entre eles. Sem essa alga ele morre, ele não consegue viver sozinho, tá? E outra, a acidificação do oceano, que o oceano vem se acidificando por causa da chuva ácida? Não. Chuva ácida, ela pode acidificar lagos, mas ela não tem potencial de acidificar um oceano, tá? O que acidifica o oceano? O excesso de CO2 na atmosfera, em contato com água, acidifica a água, tá? Muda o pH da água. O pH da água mais ácido, o que vai acontecer? O esqueleto do calcário não consegue mais, o esqueleto de calcário do coral não consegue mais ser incorporado. A reação fica acontecendo mais para desfazer, então o esqueleto deles vai se desfazendo. Pô, sem a associação que ele precisa e sem o esqueleto, o coral morre. Olha a quantidade de vida que tem na região de coral. É muita vida, né? Então a gente está falando de uma perda geral de biodiversidade devido à morte, né, dos corais, perda de hábitat, perda de biodiversidade, tá bom?
Olha como é que essa questão cai em prova, ó. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvido pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Então aqui tem um esquema mostrando o que eu te falei, ó. O excesso de CO2, ao se misturar com a água, forma ácido carbônico, que estimula uma reação, ó, que libera hidrogênio na água. Diminui assim o pH da água, tá? Potencial hidrogênio iônico. Quanto mais hidrogênio livre, mais ácido o ambiente, né? Menor o pH. Perdão. E aí a gente está falando de perda da capacidade de incorporar, tá, o carbonato no esqueleto. Então a gente está falando do branqueamento. Olha a letra A. A letra A queria que você marcasse o branqueamento, né? O CO2, né, a diminuição do pH não causa o branqueamento. O que causa o branqueamento é a elevação da temperatura. Excesso de fixação? Não. Menor incorporação do carbono, afetando o seu metabolismo energético? Nada a ver. Estimula a atividade enzimática? Nada a ver. Agora a letra E. Vai causar um dano no esqueleto de calcário e vai diminuir a população? Aí sim. Muita gente errou essa questão marcando letra A. Afinal, o nome não é branqueamento dos corais? Ah, é branqueamento. O que causa o branqueamento é o aumento da temperatura. O que causa a perda do esqueleto é essa acidificação. Tá bom? Bem, último... Ah, não. Falta a maré vermelha, tá? Vamos falar da magnificação trófica, ó. Não é o último. Penúltimo problema do ambiente aquático. Tô falando de um contaminante, tá bom? E esse contaminante, alguma partícula que não seja degradada, tá lá no ambiente. O que acontece? Quando o indivíduo come, se não é degradada, vai ficar nele. Aí vem outro e come. Aí vem outro e come. Mas o animal que se alimenta, ele não se alimenta de um. Ele vai se alimentar de uma quantidade maior, né, de indivíduos para tentar suprir energeticamente o que ele precisa. Vimos isso na aula de pirâmides, né, alimentares. Então, todo predador tem que se alimentar de uma quantidade maior de presas, já que tem uma perda energética nessa alimentação. Qual é a consequência? Os predadores de topo acabam incorporando uma maior quantidade de contaminante neles. Aí, esse é o perigo. Esse é o fenômeno da magnificação trófica. Entender que uma mesma partícula tóxica vai ser encontrada em quantidades diferentes ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Quem se prejudica mais? O último nível, com certeza, porque ele incorpora de todo mundo. Esse é o problema. É o acúmulo de substâncias tóxicas, por exemplo, mercúrio ou DDT. DDT é encontrado em pesticida, agrotóxico, tá bom? Nos organismos. Transferência, né, que vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Quem sofre é o predador de topo? Ser humano. Ser humano é predador de topo, tá bom? Bem, como é que isso cai em prova? É o seguinte. No gráfico está indicada a concentração de um metal pesado. Ó. Metal pesado a gente não degrada, então ele vai se acumular, tá? Em vários habitantes de um lago, bem como a concentração de isótopo de nitrogênio, cujos valores mais elevados estão associados a níveis crescentes na cadeia alimentar. A curva de concentração do metal nesses seres vivos pode ser explicada... Bem, então ele tá vendo aqui a concentração do metal e concentração de nitrogênio que ele marcou. Olha o que ele encontra, ó. Quanto menor, né, o indivíduo, tem pouco metal. E aí eu vou colocando, né, quanto mais nitrogênio, assim, quanto maior o indivíduo, maior, né, maior o nível trófico dele, consequentemente, olha o que eu vou encontrando. Uma maior quantidade de metal. Tá mostrando pra gente o processo de magnificação trófica. Quanto mais distante, né, do produtor, maior o nível trófico do indivíduo, ele já incorporou muito desse metal pesado que está disponível ali. Essa é a magnificação trófica, tá bom? E agora sim, o último, né, envolvendo o ambiente aquático, a maré vermelha, tá aqui uma imagem, tá? Excesso de nutriente também. Só que o excesso de nutriente no lago causou eutrofização, né? No mar pode causar a maré vermelha, tá? Então, de novo, nitrato e fosfato no mar, então tô falando aqui de esgoto, né? Provavelmente de esgoto e também fertilizante e resíduos industriais, pode levar à floração de algas nocivas e elas liberam toxinas que acabam matando um pouco a vida marinha ali, tá? Pode contaminar moluscos que o ser humano vá ingerir. Então ele pode ser perigoso por isso, tá bom? É um caso de amensalismo, porque essas algas liberam toxinas sem perceber, assim, faz parte da vida delas.
só que prejudica todo o resto da vida ali, tá bom? E você leva também uma morte de peixes naquele ambiente, por causa dessas toxinas produzidas por essa alga, principalmente, tá? Cai em prova? Cai em prova, olha só. Em 2016, a ocorrência do fenômeno maré vermelha, tá? Teve essa ocorrência e o governo do Paraná proibiu a venda e o consumo de ostras e mariscos produzidos ali. Foi confirmada a presença de microalgas e toxinas nocivas à saúde humana. O fenômeno descrito pode ser natural ou ter origem antrópica. Neste caso, a maré vermelha é uma consequência da poluição por mercúrio, inseticida, chuva ácida, água quente ou esgoto doméstico, rico em nitrato, fosfato, lançado. Esgoto, gente, pelo amor de Deus. Esgoto. Então, maré vermelha também é um caso de superalimentação, só que no mar, tá bom? Tranquilo? Agora sim, vamos pro último nível, né, de poluição. Vamos entender poluição no solo, tá bom? Estamos falando de lixo, gente. Lixo descartado em local ou de forma inadequada, tá? Vamos pensar também nos agrotóxicos, que é veneno jogado também no solo, contamina, né, por metais pesados. A cultura de você conseguir ouro, né? Esqueci o nome agora, da produção de ouro. Esqueci. É através do mercúrio. Você coloca mercúrio na água para conseguir tirar o ouro. E aí o mercúrio é um metal pesado, contamina, né, o líquido, né, mas assim, contamina também o solo. E aí, consequências gerais, perda da fertilidade e da biodiversidade presente ali naquele solo, tá? Você pode também ter uma bioacumulação e contaminação do lençol freático, que está logo abaixo do solo, tá bom? Então, quando a gente fala de um lixão, por exemplo, o lixão ele pode contaminar o lençol freático. Então, professora, é poluição do solo ou da água? Dos dois. É uma poluição do solo, começa no solo, mas vai contaminar a água, tá bom? Bem, então aqui a gente vai falar de queimada, esse descarte incorreto e como que isso afeta as espécies, tá bom? Queimada, galera. Bem, pelo amor de Deus. Queimada, primeiro, né? Ela é ilegal, toda queimada ela é uma ilegal. E ela é feita, né, para manejo do solo e tudo mais, para expansão agrícola, grilagem e entenda que ela também pode acontecer de forma natural. Mas as queimadas ilegais, elas vão levar à perda do habitat, também vai diminuir a biodiversidade daquele local e, óbvio, gente, vai piorar a qualidade do ar. Essa fumaça, fuligem, pode levar a problemas respiratórios, né? Não preciso nem falar. Agrava o aquecimento global, que você está liberando muito CO2 na atmosfera e diminui a fertilidade daquele solo, né? E a madeira, perde a madeira orgânica, perde ali a umidade do local, que tem menos árvore para promoção de chuvas. Então, assim, só problemas, né? Olha como é que isso pode aparecer em prova. Algumas estimativas apontam que, nos últimos anos, a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou 40%, devido principalmente à utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana. Alguns estudos demonstraram que essa utilização em larga escala promove o aumento do efeito estufa, já sabemos. Outros fatores de origem antrópica que aumentam o efeito estufa, queridos, chuva ácida, alagamento, erosão, poluição da água, queimada e desmatamento. Olha a pergunta. Queimada e desmatamento, óbvio, aumenta o efeito estufa, né? Tranquilo essa, né? Bem, o Enem pode te perguntar sobre o descarte incorreto do lixo também, tá bom? Acabei de falar. Isso pode contaminar o lençol freático e contaminar a água que a gente bebe, por exemplo. Além de, claro, né, gente, atrair insetos, animais peçonhentos, animais que podem trazer doença, tá? E quando a gente fala de descarte de material radioativo, gente, tem lei específica para isso. O material radioativo, né, como em usinas nucleares, trabalha com esse tipo de material, aparelhos de raio-x, né, aparelhos médicos, o que acontece? Pode causar mutação na pessoa, câncer, né, morte, e tem um alto grau de periculosidade, tem todo um tratamento para esse esgoto, né? Bem, essa questão aqui é uma primeira questão sobre lixo, né, sobre aterro. Vamos lá, como é que isso cai em prova? O processo de captação de gases produzidos pela decomposição da matéria anaeróbica de matéria orgânica em aterros sanitários é uma importante medida para... Bem, o que acontece? O lixão é ilegal, ponto. Lixão é joga lixo em qualquer lugar, ilegal. Uma alternativa é você colocar uma manta no solo, tá? Preparar esse solo antes de jogar o lixo. O nome disso é aterro sanitário. Aterro não é lixão, aterro é legalizado, né? Porque teoricamente você impede que o lixo, o chorume dessa decomposição contamine o solo. E acontece que nessa decomposição do lixo, você tem uma produção de um gás, que é o metano,
E esse gás ele é muito causador do efeito estufa. Mas olha que legal, se você capta esse gás e queima ele, você pode produzir energia. E alguns aterros têm um dispositivo, né, de capturar esse metano e usar, de fato, para produzir energia. E essa é a pergunta, ó. Gerar uma energia limpa e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O vestibular estava querendo te perguntar sobre isso. Então agora você já sabe que no aterro sanitário tem como você capturar o metano produzido ali, queimar ele e produzir uma energia limpa e evitar que você tenha ali produção de gases de efeito estufa, metano, né? Tá bom? E uma última pergunta, acho que acredito eu, sobre a energia nuclear, tá? E aí, né, enfim, vamos entender aqui. Ela pode causar impactos graves no ambiente, principalmente se acontecer alguma, né, alguma fissão, enfim, gera um grande risco esse lixo atômico. Estou agilizando aqui para a gente conseguir fazer. E exige condições rígidas de tratamento e armazenamento para você evitar que isso vá para o ambiente. A pergunta é, o lixo tóxico, radioativo, pode prejudicar por quê? O que o lixo radioativo pode provocar? Ele emite radiação e pode provocar danos à saúde nos seres vivos. Então é óbvio que material nuclear, material radioativo, ele tem que ter uma outra forma de controle, beleza? Bem, acho que conseguimos ver uma aula muito densa, né? Muitos conteúdos, mas acho que deu para falar bastante, vimos bastante questão. E agora de bônus, eu trouxe para você uma perspectiva sobre a extinção de espécies, né? Todos esses problemas, em última análise, a gente se preocupa porque ele pode levar à extinção de espécies. Esse é o principal problema, né? Mesmo que seja a nossa espécie. Então, vamos falar de forma geral. Toda vez que a gente fragmenta hábitats, né? Diminui áreas de floresta, diminui nichos, você isola populações, né? Através da caça ilegal, tráfico de animais. E essas espécies, elas ficam vulneráveis, elas têm mais chances de morrer. Quando você introduz uma espécie exótica, por exemplo, num local, você tem mais chance de eliminar a população nativa, porque a espécie exótica não tem predador ali, por exemplo, né? E aí, consequência geral, né, dessa extinção de espécies, é a perda do patrimônio biológico do planeta. Você desequilibra ecossistemas porque está tudo interligado, né? As cadeias alimentares estão todas interligadas. E você aniquila uma possível descoberta, né, médica a ser feita ali com um daqueles animais que morreram, por exemplo, né, que foram extintos. Então, enfim, devemos sempre prezar pela preservação das espécies. E espero que essa aula tenha ajudado a gente a entender um pouco, né, todos os possíveis problemas ambientais, entender por que a gente tem que estar ali atuando em defesa do meio ambiente, em defesa da preservação das espécies, que preservar as espécies é preservar a nossa espécie também, tá bom? Eu espero que tenha sido bom essa aula para você e vejo vocês numa próxima, tá bom? Tchau!